Bom, gente, começando aqui o nosso papo nesta sexta-feira, eu vou saudar para conversar com a gente aqui já do outro lado da tela o sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rodarrit. Rodarrit, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui outra vez. Prazer sempre nosso contar com a tua participação aqui no programa. Uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez, viu, Rudá? Porque eu queria tratar contigo de algumas questões importantes do cenário político nacional. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre números aí de pesquisas de intenções de voto, aliás, de pesquisas de popularidade que saíram ontem, publicadas pelo Instituto Quest. Mas primeiro eu queria começar com uma avaliação mais geral tua, Rudá, de como é que você tem visto esse governo do presidente Lula vai avançando aí diante de uma série de problemas que ele vem enfrentando, crises produzidas pelo próprio Palácio do Planalto, por decisões tomadas, inclusive, pela equipe econômica liderada pelo Fernando Haddad. Temos aí essa situação envolvendo o IOF, tem trazido muita dor de cabeça aí para o Lula, para o presidente. Parece que o Haddad conseguiu chegar a um acordo com o Congresso Nacional que vinha pressionando para o governo rever esse aumento do imposto sobre operações financeiras. Chegou a ser um acordo, o Haddad ainda não divulgou quais serão os detalhes, deve sair isso nesse final de semana, pelo menos estava prometido. Enfim, o presidente Lula está lá na França conversando aliás, a primeira visita oficial em muito tempo de um líder brasileiro à França. Esteve lá com Emmanuel Macron, parece que a Janja se envolveu em mais uma polêmica, enfim, a gente vai deixar, obviamente, isso de lado, mas Lula está dialogando, falou lá sobre a questão dos palestinos em Gaza, há essa discussão importante nesse momento relativa ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Macron está pronto para assinar esse acordo desde que o Mercosul aceite aí as imposições da União Europeia. Enfim, a ideia não é nem tratar dessa questão internacional, eu quero mais que você fale um pouco a respeito de como é que você tem visto os últimos acontecimentos nesse governo do presidente Lula, em especial essa situação envolvendo o IOF, que tem dado muita dor de cabeça para o presidente, né, Rudá? Bom, Anderson, a primeira coisa, antes de responder você, eu quero fazer aqui uma reclamação, porque os meus filhos já estão me questionando por que quando eles viajam para Brasília, para São Paulo, eu não deposito 2 milhões de reais na conta deles. Eu acho que todos os pais hoje estão sendo muito cobrados, né, no Brasil inteiro. Eu estava conversando até com o Gari aqui, falando, poxa, eles estão brigando comigo, não deposito nem 1 milhão e tal. É uma coisa, assim, muito chata ver que o Bolsonaro está dando esse exemplo, né? É verdade. Bom, dito isso, eu queria te dizer o seguinte, eu acho que há um deslocamento... Primeiro, eu acho que é um governo frágil. Eu acho que a característica do governo Lula 3 é de um governo frágil. É um governo frágil porque ele não consegue controlar os ministros. Você tem briga de ministros do PT entre si, você tem ministros que estão lá da direita para dar voto e não dão voto. 7 ministérios do Lula tiveram no encontro recente do Tarcísio para discutir o candidato anti-Lula. Quer dizer, isso vai passando pela sociedade brasileira, vai sendo conversa surpreendente, deve causar uma surpresa enorme, né? Para quem está no boteco, tomando uma cerveja e vê lá que o pessoal que está no governo do Lula é contra o Lula, né? E que o Lula não faz nada. Então, eu sempre, como eu sou cientista político, eu vou ficar citando aqui um ou outro autor, mas tem um que eu gosto muito e é conhecido, que é o Maquiavel, que ele dizia o seguinte, que a população gosta de governante que seja amoroso, mas em momentos de crise, ele quer ver governantes que têm decisão e pulso. E o que o Lula está revelando é que ele não tem pulso mais. Ele não consegue governar. Então, assim, o que você faz? Você lança propostas boas, mas os seus ministros estão fazendo água lá embaixo, né? Com os seus prefeitos e assim por diante. Ou seja, é um governo frágil. Nós não conhecíamos esse perfil do Lula como uma pessoa que perde o pulso, não consegue controlar, não coloca nenhum tipo de respeito, tal. Ele tenta negociar, ele é um bom negociador, ganha uma e perde duas. Então, assim, eu acho que a característica do governo é de um governo frágil.
Um governo frágil, acima de tudo, Rudá. A gente tem falado muito sobre isso aqui ao longo dos últimos dias no nosso programa, essa fragilidade que o governo Lula apresenta diante da realidade que está colocada, acima de tudo, um governo que não tem pulso para lidar com essas pressões que ele sofre do andar de cima. Eu queria tratar contigo agora, eu já vou direto para os números, viu, Rudá, porque nos interessa muito essa discussão sobre os dados que têm aparecido, que têm surgido nessas últimas pesquisas de opinião dos brasileiros em relação à popularidade do Lula, e não só, né? Uma série de outros critérios aí são avaliados pelos institutos de pesquisa. E eu queria primeiro trazer uma pesquisa que foi divulgada ontem do Instituto Quest, Genial Quest, uma pesquisa Genial Quest, que eu vou colocar aqui na tela para os nossos espectadores, que diz respeito à possibilidade de Lula ser candidato à reeleição. Se os brasileiros aprovam a possibilidade do Lula ser candidato à reeleição em 2026. Eu te confesso que esse número me surpreendeu, viu, Rudá? O Lula saiu em março, 62% dos brasileiros diziam que o Lula não deveria se candidatar à reeleição. Na verdade, isso vem subindo desde dezembro do ano passado. Eram 52, deu um salto para 62 em março, e agora, nessa última pesquisa, no finalzinho de maio, início de junho, o número é de 66%. 66% dizem que o Lula não deveria se candidatar à reeleição. Por outro lado, aqueles brasileiros que acham que o Lula deveria ser candidato novamente, saiu de 45% em dezembro agora para 32%, uma queda de 13 pontos percentuais. A gente teve uma alta dos que rejeitam Lula como candidato de 14 pontos e uma queda dos que desejam ele como postulante à reeleição de 13 pontos percentuais. Você que é um analista aqui, eu queria uma avaliação tua. O que é que esses números representam, Rudá? Essa rejeição dos brasileiros em relação à possibilidade de Lula se reeleger no ano que vem? Perda da base política tradicional do lulismo. O lulismo está mirando para o ocaso. Eu não vou dizer que ele já está no ocaso, mas ele está caminhando para o ocaso. O lulismo é um fenômeno que ele está perdendo rapidamente apelo, né? Veja, quando a gente analisa uma pesquisa, a gente busca, quem é especialista, profissional da área, o que se chama consistência técnica. O que quer dizer isso? Você vai comparando a resposta de uma pergunta com a outra e ver se ela tem coerência, porque se ela não tem coerência, a pesquisa é inconsistente. Eu vou trazer aqui um outro dado, que eu não sei se você iria apresentar, que eu acho que é muito mais forte, e ele articula com isso, explica esse outro gráfico que você pôs, que é o percentual de brasileiros que esperavam mais do governo Lula, dá 46%. E o percentual de brasileiros que, em função da expectativa que eles tinham, acharam que ele está sendo melhor, 16%. Esse dado da Quest, que eu acabei de citar, ele explica esse gráfico que você colocou na tela agora há pouco. Quer dizer, o Lula está perdendo apoio popular, inclusive tradicional, de gente que tinha uma esperança de que votou nele porque ele seria melhor, e quase metade está se frustrando. A outra questão que eu acho muito importante a gente destacar é que por causa desse clima, dessa sensação de frustração, as notícias ruins estão tendo muito mais impacto da quantidade enorme de notícias boas. Então, vou juntar as duas coisas que eu falei até aqui. Há uma frustração muito grande da população e, por outro lado, um governo que faz água porque tem gato e lagarto, e o presidente não consegue segurar nem mesmo os ministros do seu partido. Isso faz com que as notícias boas se diluam de tal maneira, elas não consigam criar um impacto, concentrar o olhar. E você tem, então, um discurso oposicionista muito mais disseminado na sociedade do que um discurso positivo sobre o governo. Então, assim, não é uma questão só de comunicação, porque, de novo, fica essa discussão rasa, né? A comunicação é ruim. Não é essa a questão. A questão é que você não tem mais militância que dissemine os valores. Eu acho que tem uma coisa até mais importante do que isso que eu estou falando. Não é só disseminar os valores. É que no campo, vamos dizer assim, da agenda nacional e das grandes questões, o campo progressista e o lulismo
campeiam. Você vai trabalhar meio ambiente, a extrema-direita não conseguiu emplacar como na França conseguiu emplacar. Você vai trabalhar política social, eles não emplacam. A extrema-direita e a direita não conseguem emplacar nenhuma proposta de política social. Nesses temas gerais, o campo progressista e o lulismo nele conseguem nadar de braçada. O problema é que não chega no dia a dia. Não chega no mesa do bar, não chega no supermercado. Então, o que acontece é que está apartado. O governo está apartado do dia a dia. E aí, as notícias ruins consomem tudo que eles estão fazendo no andar de cima. O Lula está conversando só com o empresário, só com Câmara, só com o Senado, e a população está percebendo isso. Ele não aparece conversando, não é indo para a rua, é conversando com o MST, com o trabalhador rural, com dona de casa. Ele não aparece, ele só aparece com gente de terno. Então, o campo progressista está o tempo inteiro falando para o andar de cima, ou com o andar de cima, ou para o andar de cima. Isso acaba debelando completamente qualquer tipo de possibilidade dele avançar. Eu acho que nós estamos no pior momento do campo progressista desde a redemocratização. Até no momento de vitória do Bolsonaro, havia toda uma situação diferenciada, porque o Lula não ganhou a eleição porque ele foi preso. Agora não. Agora você tem uma onda. Eu fiz um levantamento, inclusive, motivado pelo seu convite de estar aqui hoje. Uhum. Eu peguei as capitais, as regiões metropolitanas de vários estados do Nordeste e todo o Sudeste, porque você sabe que eleitor do Sudeste somado ao Nordeste elege presidente. E é impressionante. Eu vou botar aqui na tela, inclusive, Rudá, porque eu trouxe aqui esse dado que você está me dizendo aqui. Eu vou colocar aqui. Deixa eu só pegar aqui o PDF que eu fiz para colocar aqui na tela para os nossos espectadores. Está aqui, ó, esse PDF. Aqui vocês vão ver, é um gráfico. Eu peguei todos os municípios das regiões metropolitanas. Vocês estão vendo aí de São Paulo, é o primeiro. Depois embaixo do Rio de Janeiro. Se você puder rolar, eu vou mostrar todas as regiões metropolitanas, hein, gente? São normalmente mais do que 10 municípios, né? Belo Horizonte, Vitória, então os 4 do Sudeste. E peguei Salvador, Recife, Natal, que é o próximo, Fortaleza e São Luís do Maranhão. Bom, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o PL e o PSD praticamente dominam esse cenário. Mais para o Sudeste, e principalmente São Paulo, mas não só, e Nordeste o PSD, e o PL mais Rio de Janeiro e parte do Nordeste. Agora, o único partido de centro-esquerda que tem alguma dominância nessas regiões metropolitanas, e principalmente em Fortaleza e Recife, é o PSB do João Campos. É o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Nenhum outro do centro-esquerda aparece com importância. O que eu fiquei mais assustado é que em São Luís, a terra do ministro Flávio Dino, que é apontado como uma possibilidade futura de liderança nacional do campo centro-esquerda, né? E Natal, que é a região metropolitana do estado governado pela petista Fátima Bezerra, o PT não aparece. Quem aparece é o PL. E no caso de Natal, o PL com o PSD. Vocês sabem muito bem que o PSD é aliado do Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, mas é bolsonarista, em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, assim, é algo muito impressionante, porque o que eu quero dizer com isso é que você tem hoje um lastro de direita e extrema-direita nas regiões metropolitanas de todas as capitais do Sudeste, e em grande parte do Nordeste, se não todo o Nordeste, em especial nas regiões que têm lideranças que têm projeção nacional, que são do campo progressista. Eles não conseguem fazer voto. Isso é como se a gente estivesse olhando um filtro de água
e a gente olhasse ali e falasse assim, não, tem água, mas ele está vazando por baixo e eu não estou vendo, entendeu? Então, esse dado que eu levantei para estar aqui hoje era meio para dizer que o vaso está furado, está fazendo água, né? Nós estamos à beira, realmente, do retorno da direita. Eu não vou falar da extrema-direita, e depois eu posso conversar sobre a extrema-direita, mas da direita, a liderança do país. Nós estamos voltando para o período inicial da nova república, né? Tudo aquilo que foi conquistado, a gente está perdendo, do ponto de vista tanto programático como também de lideranças, né, progressistas no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Isso tem nos preocupado demais. Eu queria trazer, a gente está falando sobre esses números que surgiram, esse levantamento que você fez aí, preparou especialmente para o nosso programa. Eu queria trazer um outro dado que chama atenção também, viu, Rudá, que diz respeito à disputa aí num eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Vou colocar aqui na tela esse dado também divulgado pelo Instituto Genial Quest, que mostra aí o Lula, em todos os cenários, ele aparece como líder, mas ele empata numericamente com Jair Bolsonaro, ou empataria numericamente em 41% das intenções de voto. Com o Tarcísio de Freitas, ele ganharia por 1 ponto percentual, da Michelle, 4 pontos percentuais, enfim. Além de dizer os pontos da diferença entre eles, o fato é que com o Lula ele empata tecnicamente com o Jair Bolsonaro, com o Tarcísio de Freitas, com a Michelle Bolsonaro, com o Ratinho Júnior e até com o Eduardo Leite. Eu queria que você falasse um pouco o que é que isso representa. É claro que é uma projeção, é claro que ainda falta muito tempo para a eleição do ano que vem, muita coisa vai acontecer, a gente nem sabe se o Lula vai de fato ser candidato à reeleição, mas o que é que esses dados representam hoje em relação ao presidente da República, Rudá? A mesmice. Ou seja, veja, não é que o Lula não tem liderança, inteligência, política, capacidade, não é isso. É que o que a gente está discutindo aqui é a imagem junto ao eleitorado, né? Então, nós não estamos fazendo uma avaliação pessoal do Lula, né? Nem do governo dele. O que a gente está analisando aqui é como que a imagem dele está chegando ao eleitorado. E o eleitorado, com esse gráfico, está dizendo que ele é igual aos outros. Ou seja, ele não tem muita diferença a entregar, né? E como governante, que quem tem a caneta tem um poder gigantesco, né? Principalmente como sendo o presidente da República, né? A maior parte do orçamento de investimento é criar coisa nova, criar um hospital, fazer um concurso. A grande parte, entre 60% e 70% do orçamento de investimento não é de manutenção, não é de custeio, pagar a luz, pintar o prédio, não é isso, não é pagar salário. É coisa nova. Está na mão da União. E depois da União, está no governo do Estado de São Paulo, por incrível que pareça. Essa escadinha, assim, pula, dá um salto, né? Mas, de qualquer maneira, e, portanto, por isso que o Tarcísio tem tanta projeção. Mas o fato é que o Lula tem a caneta na mão, mas não está chegando para aquela pessoa que trabalha de sol a sol, né? Não está chegando o que a caneta está fazendo. E quando a caneta está assinando, ele está achando que é pouco. Tem também aqui um fenômeno interessante, novo, Anderson, que é uma mudança de perspectiva do eleitor. Quando o Lula chega no início desse século, ele muda a realidade desse eleitor. E o eleitor popular, que se torna lulista, principalmente com o Bolsa Família, ele percebeu que o presidente da República pode, de fato, mudar a vida dele. Acontece que ele atingiu um patamar de vida que agora ele quer mais. Por que ele quer mais? Porque o problema é que o Lula vendeu, em todo esse período, a ideia de bem-estar de classe média para a população pobre do Brasil. Quando ele fala, eu quero que vocês comam picanha, tomem cerveja todo final de semana, ele definiu um padrão que não é mais o pão com mortadela, né? Agora não é o arroz com feijão e farinha. Ele colocou um outro patamar. E é a partir desse patamar que o eleitor está esperando o Lula. Quer dizer, o Lula já cumpriu, digamos, aquele período de tirá-lo da fome e da pobreza, né? E está tirando ainda muita gente da fome e da pobreza. Mas a grande parte da massa do eleitorado que se tornou lulista, ele não é só um pobre. Agora, eles são muito mais individualistas, porque o discurso lulista é um discurso individualista, não é um discurso de solidariedade, de coletivo. É sucesso individual. Ora,
O que eu estou dizendo é que o discurso do Lula plantou essa exigência de eu mudar o meu patamar. Então, não adianta mais só ficar falando de Bolsa Família. Agora eu quero viajar de avião, como eu viajei em 2010. Vamos lembrar que em 2010, final do ano, pela primeira vez, a maioria dos brasileiros viajaram mais de avião do que de ônibus ou carro, né? Então, assim, existe um patamar esperado do Lula que ele não está cumprindo. Esse é que é o grande problema, e por isso ele perdeu o viço. Ele passou a ser um político muito parecido com os outros, ele empata, não é? Não é que os outros estão tão bem, não, porque a própria pesquisa mostra que parte do eleitorado não vê por que o Lula, como você mostrou, deveria ser candidato, né? Alguns até acham ruim, acho que 40%, mas um percentual maior não quer que o Bolsonaro volte. Então, não é verdade que o Lula está caindo e os outros estão subindo. Nós estamos numa situação morna, uma situação de vácuo de liderança nacional. O que você disse ainda há pouco acaba dialogando muito com o que uma entrevistada nossa disse ontem. A Carolina Freitas conversou aqui com a gente. Ela disse que, abre aspas, estamos diante de um neoliberalismo progressista que individualiza a culpa nas pessoas. Fecha aspas, palavras da Carolina Freitas aqui com a gente na edição de ontem. Rudá, o diagnóstico está feito, está claro que o Lula tem perdido o apoio das suas bases, isso já vem se avolumando cada vez mais ao longo dos últimos tempos. Agora, a pergunta principal, o que é que pode ser feito para mudar essa trajetória? Eu conversei aqui com o Breno Altman, recentemente jornalista, enfim, e ele comentou que o Lula não tem alternativa senão dar uma guinada à esquerda, mudar a trajetória lógica desse governo. Eu disse, inclusive, para o Breno, que eu acho pouquíssimo provável que algo nesse sentido se dê. O Lula vai seguir tentando buscar essa viabilidade eleitoral a partir das alianças amplas. Vamos ver o que é que pode acontecer nesse sentido. Mas eu queria um diagnóstico teu. Você concorda com essa opinião do Breno, que não resta alternativa ao Lula senão fazer um diálogo mais próximo à esquerda, ou ele deve seguir aí aprofundando esses acordos, entregando cada vez mais os cargos do executivo e especialmente os recursos para essas forças aí de centro-direita no Congresso Nacional? Bom, vamos lá, vamos por parte. O Lula já enfrentou uma situação não tão grave como essa, mas grave, que foi em 2005, quando começa a surgir o que depois chamariam um mensalão. Aliás, um parênteses aqui, a Globo News ontem me assustou, porque ela está se sentindo tão à vontade com os dados da Quest, que eles fizeram ontem uma homenagem ao mensalão, assim, à noite. Foi uma coisa horrorosa, assim. Ou seja, eles estão um oportunismo editorial fora do comum, né? Mas, de qualquer maneira, em 2005, o que o Lula fez? Quando ele percebeu que estava fazendo água, ele demitiu o Palocci, né? Um ministro da área econômica, neoliberal, de confiança do alto empresariado, né? Eu vou na mesma linha, quer dizer, a única saída do Lula para ele criar um impacto violento, aparecer de vez, dominar a pauta, tal, é demitir o Haddad. Ele não tem outra saída. Se ele demitir, sei lá, como ele fez, uma ministra do Ministério das Mulheres, é tão marginal que não tem importância nenhuma, né? Então, assim, se ele demitir o Haddad e colocar alguém que começa a pensar a liberação de recursos, não fica com essa pauta da austeridade, que é uma pauta da direita, né, que criou desgraça em Portugal, na Grécia, tal, do controle do déficit público, o tempo inteiro esse discurso, tal. Se ele não fizer isso, ele não consegue deixar claro para onde que ele está indo e quem que é a prioridade dele, né? Como eu concordo com você, ele não vai fazer nada disso. O que eu acho é que o Lula pode até se reeleger no ano que vem, mas ele ganha a eleição e perde politicamente. O que significa que ele vai entrar muito fraco, extremamente frágil, se ele se reeleger em 2027, no governo. E aí, como vai ser o final mesmo da vida política dele, a guerra que a gente já está vendo no Ministério, ela vai dobrar de tamanho.
E se ele já não está controlando os ministros, no ano que vem ele não controla nada mesmo, porque vai ser uma corrida de obstáculo para ver quem é que fica com o espólio do Lula. Né? E eu estou falando do campo de esquerda também, de direita. Você vê a dificuldade dele. Ele queria emplacar o Boulos como ministro para ter relação com o movimento social. Quer dizer, ele está entendendo que ele não tem mais relação, né, com essa base organizada mais popular. Mas ele não consegue. Ele não, é um governo tão frágil que ele não consegue nem nomear, porque o PT é contra. Parte do PSOL está rachado. Então, assim, ele não consegue. Né? Então, você veja a fragilidade do Lula. Eu acho que o ciclo progressista, iniciado lá em 1980, esse sim está terminando. Esse ciclo está terminando. Né? E as pautas vão ser muito, e a agenda nacional vai ser muito diferente. Aí, só para dar um exemplo, o que eu estou querendo dizer? Veja a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Eles cravaram a educação e a questão central é privatização da gestão das escolas. Então você vê que tem um avanço. E qual é o discurso deles? O discurso é escolas de baixa IDEB. Nós do Instituto Cultiva estamos fazendo vários estudos. Eu vou enviar para você, para quem é ouvinte aqui, para estar disponibilizado esse estudo, pegando o IDEB das 50 escolas com o maior IDEB de São Paulo, da cidade de São Paulo, os 50 menores, e esse dado de gestão não tem sentido nenhum, não bate com nenhum indicador de que gestão define o IDEB. Mas você vê que eles usam uma trama técnica mal feita para emplacar a ideia de que tem que privatizar porque os gestores públicos são ruins. Então, você vê que a gana da privatização na gestão do serviço público e dos equipamentos é uma pauta do dia desse pessoal de direita e de extrema-direita que não é exatamente bolsonarismo raiz. É um outro tipo, estilo Tarcísio, né, que está crescendo agora. Eu acho realmente que o ciclo progressista, iniciado lá nos anos 80, ele, em função do lulismo em especial, mas da mudança da sociedade, da fragmentação, da falta de utopia popular e tal, ele vem decaindo aceleradamente, e se o Lula ganhar a eleição, acho muito difícil o campo progressista ter tempo para fazer uma liderança para ganhar 2030. Nós estamos realmente numa reta final dessa corrida. É isso. Lamentavelmente, o quadro é esse. Estamos conversando aqui com o sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Hit. Manda mensagens aqui, tá, pessoal? Chegando mensagens aqui. Eu só quero dar um alô especial para uma ouvinte que está nos acompanhando lá da Alemanha, viu, Rudá? A Francis Mary Guimarães Nogueira. Tá lá da Alemanha, desde Essen, acompanhando aqui o programa. Obrigado, viu, Francis, por estar aqui com a gente no programa. Rudá, eu queria falar um pouco agora sobre essa situação envolvendo talvez um fato importante, aliás, talvez não, certamente um dos fatos mais importantes que a gente teve no dia de ontem, que foi esse depoimento do Jair Bolsonaro à Polícia Federal, que você até citou aqui na abertura, fez aquela brincadeira em relação aos 2 milhões de reais. Enfim, o Bolsonaro confirmou que financia a estadia do filho dele, Eduardo Bolsonaro, por lá. Eduardo que se licenciou, inclusive, no cargo de deputado para conspirar contra o país lá nos Estados Unidos. Durante 2 horas, o ex-capitão disse aos investigadores que enviou 2 milhões de reais via Pix para que o Eduardo Bolsonaro não passe necessidades lá nos Estados Unidos. A atuação do deputado licenciado, o Rudá, na avaliação do ex-presidente, tem a ver com a defesa da democracia e não com a coação de autoridades, enfim. Bom, se o dinheiro foi enviado legalmente, com todas as taxas, enfim, sendo pagas, não haveria qualquer tipo de problema. A grande questão, Rudá, é o motivo da ida do Eduardo Bolsonaro lá para os Estados Unidos, inclusive se licenciando de um mandato parlamentar que foi conferido pelo povo do estado de São Paulo. Como é que você avalia essa ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, Rudá, e principalmente esse depoimento do Jair Bolsonaro ontem à Polícia Federal, deixando claro que financia o filho dele? Bom, assim, a primeira parte é o seguinte: diferente do campo lulista, o campo bolsonarista raiz foge do Brasil, né? Quando começa a ter ações judiciais, que eles têm todo o direito de defesa, tal, eles começam a fugir, né? Ninguém acredita nessa fala. Eu acho que nem os bolsonaristas acreditam nessa fala do
do Jair Bolsonaro, né? Todos sabem o que está acontecendo, o desvio de dinheiro, mas essa é a questão. Quer dizer, há aqui uma disputa com o campo lulista, e os bolsonaristas pouco estão se importando se o Jair Bolsonaro está mentindo, não está mentindo, o Eduardo Bolsonaro faz parte, vamos dizer assim, do escopo da disputa falar mentira mesmo. E eu tenho certeza que eles sabem que é mentira, né? Da onde vem esses 2 milhões? Quer dizer, uma pessoa que foi deputado durante 27 anos consegue guardar tanto dinheiro? Porque se ele deu 2 milhões é porque ele tem mais, né? Nós vamos acreditar que realmente foi Pix de gente lá, bolsonarista, lá na esquina, lá do lado de Quixeramobim? Claro que sabe que não, né? Todos sabem que não é verdade isso, né? Então, o que eu acho que é importante a gente entender é que a fake news ela perdeu até mesmo o sentido de impacto, porque virou algo da paisagem, né? Faz parte mentir, faz parte. É como se a gente educasse nossos filhos a mentir sempre. Mente, vai dar tudo certo. Se você mentir, vai dar tudo certo. É isso que é o Bolsonaro. O fato é que essa fuga do Eduardo não está repercutindo nada bem para o Bolsonaro. As notícias que a gente tem de Brasília é que todo o campo bolsonarista vem dizendo para o Bolsonaro, e parece que ele já percebeu que ele não tem chance nenhuma, realmente, de recuperar os direitos políticos e ser candidato ano que vem. E parte do Centrão, eu não sei de onde que eles tiraram isso, vem avisando que ele vai ser preso em julho, porque o julgamento no STF está muito acelerado, né? A coleta de depoimentos e tal. Eu continuo achando que vai ser setembro ou outubro, mas o fato é que essa fuga não está ajudando em nada o Bolsonaro. O que abre, portanto, de novo, vou reforçar aqui, uma janela de oportunidade para a gente, como Tarcísio, superar, portanto, a liderança do Bolsonaro no próximo período. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, e no caso do Bolsonaro é meio surpreendente, porque o Lula tem uma história enorme, né, no Brasil, mas os dois começam a diminuir profundamente o impacto deles, né? De novo, então, voltando para o depoimento. É um depoimento desrespeitoso com o país, com o tribunal, né? É jocoso, é um depoimento assim, que realmente ele não leva a sério absolutamente nada, né? Assim, é uma figura menor, né? Ele não representa brasileiro, o brasileiro não é desse jeito, né? E ele é uma figura menor da política. Eu acho que ele está chegando de novo à estatura que ele sempre teve, né? Que é uma pessoa do baixo clero, marginal, mas que conseguiu levar 2 milhões para o filho, né? Isso não é qualquer coisa, né? Não é, definitivamente não é. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Rodal, tem uma pergunta aqui de um espectador histórico nosso, inclusive, o Pedro Miguel. Obrigado, Pedro, pela tua pergunta. Ele diz aqui o seguinte: Anderson Gomes, você pode perguntar ao Rodar se na perspectiva do Lula seria positivo para ele se conseguisse lançar o Flávio Dino à presidência da República? Não sei não, mas fica à vontade, Rodar, para responder essa pergunta do Pedro Miguel, por favor. Eu vou falar um pouco do que eu conheço do Lula, não é? O Lula, quando estava no auge, lá em 2010, 2009, 2010 principalmente, ele começava a falar nos bastidores, e eu era da executiva do Fórum Brasil de Orçamento. Eu era da executiva de uma articulação de 70 entidades, envolvendo a MST, Central dos Movimentos Populares, então, que ficava fiscalizando e acompanhando a execução do Orçamento Federal. Então, eu tinha reuniões com ministros, gente do Tribunal de Contas e tal, o tempo inteiro, né? Receita Federal, né? E eu tinha muita proximidade, portanto, mais proximidade com o Lula e com o núcleo duro, né? E o que eu percebia e eu via é que o Lula achava que naquele momento, tal a popularidade dele, ele tinha que ampliar o que ele chamava desse campo, que eu chamo de lulismo, né? Liderado por ele, por essa concepção de país e tal. E ele falava muito, em determinado momento, do Eduardo Campos e do Aécio Neves. Ele, inclusive, é publicado naquele período em vários jornais de Minas. Ele faz uma solicitação
para o Aécio Neves, que como governador foi aliado do Lula o tempo inteiro, vocês vão lembrar daquelas campanhas Lulécio da vida, tal, Lula e Aécio, ele propõe que ele fosse para o PMDB ou para o PSB. Então, o Lula sempre teve essa visão de ir além do PT. Ele achava que se ficasse fechado no PT, ele não conseguiria espraiar a liderança dele, e nesse caso parece que ele pensava muito no Getúlio Vargas, né, que tinha o PTB e o PSD na mão, né? A ideia dele era aumentar o escopo para outros partidos, mas dentro de uma corrente política de centro-esquerda que ele liderasse. Ele, ultimamente, ele pensou, né? Vocês estão vendo que ele pensou no Kassab e no PSD como uma aliança um pouco mais à direita, ele não está tendo sucesso. Meio que projetou na campanha para a prefeitura o Boulos pelo PSOL, então seria talvez, fazendo analogia com Getúlio, o PTB getulista, né? E também ele não está conseguindo emplacar. E eu não tenho dúvida que o Flávio Dino, em algum momento, ele pensou, mas o PT não quer o Flávio Dino. Assim como o PT de São Paulo não quer o Boulos, de maneira alguma, como candidato, né? Inclusive, é bom reforçar, porque as pessoas esquecem, que uma parte importante do PT de São Paulo, da cidade de São Paulo, apoiou o Ricardo Nunes, desde o começo. Não apoiou a candidatura do Boulos. Então, de novo, quando uma liderança como o Lula se fragiliza desse jeito que nós estamos vendo, o governo dele frágil, ele não consegue mais impor nomes que estejam fora do partido, porque o partido percebe que ele está terminando a carreira dele e não vai dar espaço para alguém de outro partido, né, que não seja o PT, o partido do presidente. Eu acho que, assim, eu imagino que ele tenha bons olhos, não tanto como ele tinha para os outros nomes que eu citei, para o Flávio Dino, mas é impossível ter ele como candidato nesse momento, ou ele citar o nome dele, né? Até porque muita gente diz, o Rudá, que o Lula indicou o Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal justamente para tirá-lo ali da sucessão presidencial, imaginando que ele não, como juiz do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tivesse interesse em deixar a magistratura, em deixar o cargo no judiciário para se concorrer à presidência da República. Esse foi o cálculo feito pelo Lula, de fato? Você sabe que diz a lenda que quando o Flávio Dino entra para a política, ele consulta o Lula, que ele adorava o Lula. Tem várias fotos do Flávio jovenzinho com o Lula, né? Ele queria entrar no PT e dizem que o Lula que sugeriu que ele fosse para o PCdoB, né? Então tem toda uma armação, né? Você sabe que teve o projeto Nordeste, né? Quando você começa a puxar do movimento sindical, o DEDA para Sergipe, o Jacques Wagner para Bahia, né? Tem todo um projeto construído, né? Principalmente desse mundo sindical, mas também popular, para montar o que eu denomino de lulismo, né? O Flávio Dino vai para o PCdoB porque o Lula estava querendo criar alianças para além do PT, né? E há sempre esse discurso exclusivista no PT, desde a origem. Eu fui fundador do PT, conheço muito essa cultura, né? O exclusivismo é algo que é uma marca no DNA do PT, né? Há uma desconfiança muito grande das alianças. Engraçado que agora que o governo faz aliança com a direita, né, a briga fica mais no campo progressista do que com a direita, né? É como se falasse assim, se não fizesse aliança com a direita, a gente perderia a eleição, né? É uma coisa meio estranha. E aí briga com o PSOL, briga com o PSB, briga com todo mundo. O Lula está puxando o João Campos, né? Está cada vez mais claro que ele está tentando de novo se aproximar do PSB socialista, do Arraes, né? Ele está tentando, mas o problema é que o Lula está perdendo força. Você sabe como que é a lei da selva. Quando o rei leão começa a perder força, os príncipes começam a atacá-lo, sem contar as hienas, né? Eu acho que é um pouco isso que está acontecendo nesse momento, mas talvez para a sorte dele, a principal oposição não tem também essa musculatura toda e nenhum nome tão forte para enfrentá-lo. Então tem aqui um interregno, tem um vácuo, né, que nós vamos ver daqui até a eleição uma disputa sangrenta. É isso que nós vamos ver.
No campo progressista, na extrema-direita, vai ser sangrenta. E também no centrão. Porque o centrão é meio arena, portanto é meio extrema-direita. E é baixo clero, portanto é fisiologista. São as duas coisas. Vai ser uma guerra, Anderson, uma guerra. É o que a gente vai ver e vamos, acima de tudo, estar aqui para repercutir no nosso programa e contamos sempre com as tuas análises aqui, viu, Rudá? Obrigado pela tua presença aqui hoje, nesta sexta-feira, abrindo a edição de hoje. A gente volta a conversar em breve para analisar aí as idas e vindas da política nacional. Obrigado, Rudá. Um bom final de semana para você e um abraço. Para vocês também, bom trabalho. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com Rudá Hit. Rudá Hit, que é sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva,